Ora, pois eu nasci aqui me criei, aqui tenho vivido e continuo a viver com a minha família. O meu lugar é no sítio de Sarnadas, freguesia de Alto. Vivo perto de meus filhos e netos e tenho trabalhado toda a vida nesta terra. Ainda trabalhei no concelho de Tavira, Silves, Loulé, como regente escolar. E que depois desisti e pus negócio e continuei a trabalhar na minha casa e com o meu negócio. Vivo aqui há muitos anos, convivo com toda a gente da minha aldeia, conheço muitas coisas da minha aldeia porque já tenho muitos anos de idade. Os seus pais já eram daqui, de Sarnadas? Os meus não, eram da freguesia de Alto. O meu pai era dos Soides e a minha mãe era da Atalaia. Ai não, os meus avós, o meu pai era dos Soides e a minha mãe era aqui de Sarnadas. Trabalhavam na tarde, o meu pai trabalhava em negócio. Tinha mercearia, tinha taberna, tinha troco de farinha, como costuma dizer, traziam o troco e as pessoas levavam a farinha. Tinha armazéns de medronho, onde conservava o medronho nas vasilhas de madeira e que destilava o medronho e se tornava em aguardente, era de onde se cria a aguardente, é do medronho, e que era pura e boa e que vendia por todo o Algarve. O meu pai possuía uma carroça, um cavalo ou outro animal, e com esse transporte ia distribuir a aguardente por Loulé, por Vila Moura, por Faro, enfim, por vários lugares, porque se vendia realmente essa aguardente que era pura e boa. Ele produzia uma, mas tinha também pessoas a trabalharem nos armazéns, porque ele chegou a ter 3 armazéns de medronho. E aqui na nossa aldeia chegaram a ser 7 armazéns a ter medronho e a destilar o medronho. Hoje já não há nenhuma. Um era em Sarnadas e 2 eram em João Andrés, que é uma localidade próximo daqui. E apanhavam-se os medronhos. O meu pai tinha muitos filhos e nós, em jovens, íamos apanhar o medronho e também outras pessoas que iam trabalhar a ganhar o seu dia, apanharam o medronho para depois vir ser conservado e ser a destilação. Aqui nos campos já à volta? Aqui na nossa zona, no João Andrés, nas redondezas aqui da aldeia. Agora hoje é que os terrenos já não produzem como produziam nesse tempo. A chuva realmente é muito menos do que era na altura e também que os terrenos andavam tratados, lavrados e produziam. E agora o que não acontece e que também veio determinada doença nos sobreiros que existiam aqui nas nossas redondezas, que parte deles estão secos. E dentro disso há muito mato e há muito menos produção do medronho ou de qualquer outro produto assim. Como é que se transformava o medronho? Ora, o medronho apanhava-se das medronheiras, claro, era transportado numas sacas e eram deitados para dentro de umas vasilhas. Na altura era tudo em madeira, que se chamavam pipas, parece-me que era pipas. Aquelas grandes dornas ou pipas, tudo em madeira. E não é muito longe daqui que eu ainda tenho o resto de um armazém, onde ainda lá se encontram restos dessas vasilhas, que depois deixou de haver o medronho, deixou de se apanhar, deixou de se destilar. O meu pai também, com 60 e tal anos, também adoeceu e que ficou realmente paralítico e que nunca mais pôde fazer nada na vida. E, enfim, o medronho depois era conservado dentro dessas vasilhas, durante algum tempo, estava a fermentar e quando chegava à altura de fermentar, era passado para uma caldeira de cobre
e que aí se transformava, havia uma fermentação na vasilha e depois ia para a caldeira, onde com a força do lume começava a sair, a extrair-se a aguardente. Eu nunca fiz, que não era serviço, mas é mais ou menos a situação do medronho é esse. O rótulo tinha algum nome? Ou assim, Não. E ele depois ia com a carroça e distribuía pelo... Exatamente. Naquele tempo, já há muitos anos, há cerca de... Portanto, eu tenho 87 anos. Em jovem ainda apanhei alguns medronhos. O meu pai, eu tinha irmãos mais velhos do que eu. Portanto, isto há mais de, sei lá, 87, quase 90, há mais de 100 anos, que a aguardente se distribuía por aí em vasilhas de madeira que lhe chamavam os barris. E a mercearia que me falava que ele tinha, onde era? Era aqui em Sarnadas? Era em Sarnadas, na casa que era de meus pais. Tinha mercearia e nessa altura havia na nossa terra mercearia, loja de roupas que vendiam a tecidos, barbeiros, era padarias, era loja de roupas, era taberna, era mercearias, não sei se já falei. Enfim, era uma localidade que tinha muitos habitantes e que tinha muito comércio. Havia, nessa altura, um senhor aqui que se chamava o tio Paulino e que lhe chamavam curandeiro ou bruxo. E esse senhor ensinava mesinhas do campo para as pessoas beberem e se tratarem. E então vinha muita gente de fora da nossa localidade à casa desse senhor. Era mesmo aqui? Era aí na aldeia. Era mesmo aqui na aldeia. Portanto, a nossa aldeia ficou sendo muito conhecida, porque havia o comércio e havia muita gente aí. E havia muitas pequenas, um grupo de jovens realmente belas moças, não é? E que, por muitas pessoas que vinham aqui, começou a haver conhecimento, umas foram para Lisboa, formaram a sua vida, casaram, outras foram para Faro, outras foram para Lolé, enfim, e desses casamentos nasceram alguns doutores, engenheiros, professores. Aqui havia uma escola, sim. Mas estudou lá? Sim. Até que ano? Eu estive aqui até a terceira classe. Naquela altura chamava-se terceira classe. E então fui fazer a quarta classe já em alto, porque a senhora aqui não dava a quarta classe. E depois fez lá a quarta classe? Fui para alto para fazer a quarta classe. Eu ia daqui a alto todos os dias para ir à escola. Eu, e não só, outras crianças também. Quanto tempo é que demoravam a chegar? Sei lá, estavam mais de 1 hora e tal, ou por aí adiante, porque daqui até alto são 7 quilómetros. Havia alturas em que chovia, que eu ficava lá em alto, em casa de pessoas amigas. Mas a maior parte dos dias vinha. Meu pai tinha 7 filhos, todos foram à escola, todos fizeram a sua quarta classe, exceto um filho que nunca gostou da escola, esse não chegou lá à quarta classe. E quando dei aulas, que fui regente escolar durante alguns anos, foi quando trabalhei no Conselho de Tavira, de Silves e de Lolé. Eu dava a quarta classe, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta. Fiz a quarta classe, tinha os meus 13 anos. E quando fui estudar para regente, eu tinha 18. E entre esses 13 e esses 18 ficou trabalhava apanhava medronhos, ceifava e fazia aquilo que se fazia falta em casa. Aqui, o que é que se cultivava aqui, sobretudo? Era sobretudo para consumo doméstico ou para vender em feiras? Não, era para consumo doméstico. Era para a casa? Sim, exatamente. Semeava-se batatas, feijão, grão, o trigo, enfim, tudo isso. E depois vai para Faro então com 18 anos? Exato. O exame de regente era um exame... mais do que o exame de admissão ou coisa do género. Não era antes de estudo. Agora que nós a dar aulas,
em qualquer lugar, dávamos à primeira classe, segunda, terceira e quarta. Mas teve muito tempo em Faro? Não, Ou foi... cerca de um ano. A cidade de Faro está muito diferente daquilo que era nessa altura. Era mais pequeno, já não sei dizer, não é? Assim, não notou uma diferença muito grande entre Alto, Sernadas e Faro? Sem dúvida. Alto, Sernadas é muito menos que Alto, que é a nossa freguesia. E Alto e Faro, que é o distrito, tem que ter muita diferença. E tenho uma filha que vive em Faro, às vezes também passo por lá. Fiz o exame em outubro e comecei a dar aulas em janeiro, depois das férias do Natal. Fui dar aulas para Tavira, para um sítio que se chama TAF, e que nunca tinha estado lá uma professora. Foi a primeira professora lá? Foi a primeira professora lá. E fui tão bem tratada que nunca me esqueço, e sempre que alguém de lá vê pessoas daqui me perguntam por mim. Oh. Era gente boa, e estive lá até o final do ano letivo, que era em julho. E depois, no ano seguinte, fiquei 3 meses aqui nas Sernadas, que havia aqui uma professora regente também. Havia duas, uma dava de manhã, outra dava de tarde, porque as crianças eram muitas. Eram muitos alunos e eram divididos. Uma professora dava à primeira e terceira, a outra professora dava à segunda e à quarta. E, entretanto, depois fui transferida para o Conselho de Silves, para Valfoseiros. E lá estive até o resto do ano. E depois vim para o Conselho de Loulé. Depois, 1, 2, 3, dei uns 5 anos no Conselho de Loulé. Era ensinar o melhor que a gente podia. Com essa idade ensinava-os a ler e a escrever? Com certeza, com certeza. Porque se a gente vai para um lugar onde nunca houve uma professora, que as crianças eram todas com 12, 13 anos ou mais. Era a primeira geração daquelas terras a irem à escola. Exatamente, nunca tinham frequentado a escola. E, enfim, é sempre, mas é agradável. E eu fui sempre muito respeitada e estimada por qualquer lugar onde passei. As turmas eram de rapazes e raparigas? Ou sim, eram sim. mistas as turmas? Era rapazes e raparigas, sem dúvida. E o que acontecia, a professora primária passava os alunos dela de classe. E nós, como regentes, os nossos alunos, iam ser submetidos a exame por outras professoras. Porque o nosso estudo, o nosso saber era diferente de uma professora, de uma outra professora que estudou muitos anos. E nós era só a matemática, o problema, a leitura, o ditado, essas coisas assim. Não tinha inglês, nem francês, nem... O que é que gostava mais de ensinar? Olha, eu gostava de tudo. E todos os meus alunos, nunca fui com os meus alunos a exame, nunca foi uma reprovação. Passaram sempre de ano. Depois para de dar aulas, quando abre o seu comércio? Quando acabei de dar aulas, depois casei-me, apareceu-me a minha primeira filha, depois vim para casa. E comecei, pus um negócio, o meu marido. O seu marido era de cá? Era sim. O meu marido depois ainda saiu, ele tinha estado fora. Olha, esteve no Brasil e na Venezuela e na França. Muito tempo? Algum. Imigrava muita gente aqui desta zona? Sim, daqui da aldeia? sem dúvida. Sem dúvida, grande parte dos jovens que não iam estudar emigravam à busca de uma vida melhor, porque o campo não é uma localidade, um lugar, um trabalho que dê muito lucro, só se for em grandes quantidades. O que é que o seu marido trabalhou lá? Como pedreiro. E regressa, e entretanto pusemos o meu negócio, onde pus mercearia, e onde nessa mercearia se vendia de tudo. Onde era? Era aqui. Era já aqui neste Era sítio? já aqui neste lugar. Vendia-se louça, roupa, calçado, e depois veio o negócio do esparto. As coisas do esparto começaram da seguinte forma. Alguém que tinha armazém de artesanato em Loulé e que apareceu por aqui com umas peças que tinham vindo da Espanha. E começou-se, porque antes
o esparto. Iam buscar o esparto, pisavam e torciam. Mas esse não foi o nosso caso. Isso foi anos antes. Este agora, o esparto vinha de Marrocos para Faro e depois começou a aparecer alguém que trouxe tapetes feitos e nós começámos a trabalhar. Eu não sei como vinha, só sei que vinha de Faro para a nossa casa. Quem é que o trazia? Traziam os armazenistas que o iam comprar ou que o mandavam vir de Marrocos. Mas com quem é que aprendeu depois de trabalhar o esparto? Olha, aprendemos umas com as outras ao ver as peças. Não havia aqui ninguém ensinar. Isso mais ou menos em que altura? Recorda-se em que década? Sei lá, há uns 50 e tal anos, perto de 60. Uma planta que ali à beira de Alte há muito esparto. Apanhava esparto também? Apanhava, nós já apanhávamos. Compravam já os Comprávamos, sim. Comprava-se o esparto, um pisado e outro não pisado. Chama-se esparto cru e esparto pisado. O esparto cru é para fazer a empreta, como por exemplo a do burro ou da cabeça do burro. Aquele é cru, não é? Sim. E o esparto pisado é para fazer estas peças outras. Faz-se uma trança e daquela trança se formam as peças. Vem para logo pisado. É pisado numa máquina, sem dúvida. Muitas vezes tem que pôr um bocadinho dentro d'água para ele... Para depois ser mais fácil de trabalhar. Sim, para ele ficar mais fácil de trabalhar. Mas depois aquilo é tudo feito à mão, as dobras? Tudo feito à mão. Desde a trança à empreta e todas as peças é tudo feito manualmente. Não me lembrei de trazer um bocadinho de esparto que eu tenho ali em casa. É esta planta, é isto assim. Está a ver as minhas mãos? É do esparto? Sem dúvida. É de muito trabalhar o esparto também. Leva muito tempo, dá muito trabalho e é uma arte. É mesmo? Para mim acho que é uma arte. É mesmo? Então, e foi das primeiras então daqui a trabalhar o esparto? Pois... Quantas eram que trabalhavam com... Eram várias pessoas. Pois, geralmente, era naquela altura, seria só mulheres. Hoje há muitos homens a aprenderem a trabalhar o esparto. Depois vendia no meu comércio, vinham cá pescar, encomendavam e nós íamos fazendo. As pessoas, por exemplo, vinham buscar o esparto. Faziam em casa, umas senhoras faziam a trança, outras faziam a empreta e depois da trança feita faziam as peças, fazia-se aqui em casa. Portanto, dividiam as tarefas, dentro do trabalho do esparto, dividiam, uma pessoa fazia uma coisa, a outra fazia outra. Exatamente. Depois faziam encomendas, as casas de artesanato faziam. Vendia-se de tudo. De tudo se vendia na altura em que se transformavam o esparto em peças, fazia-se tudo. E eu já tenho dito várias vezes e continuo dizendo. Houve altura que não estava feito para as encomendas que se faziam, que havia. Porque as pessoas vinham buscar o esparto, levavam, faziam a trança, faziam a empreta, umas formavam as peças, faziam as peças e formava-se depois os ditos tapetes, como por exemplo aquele que se faziam retangulares, redondos, quadrados. E era um negócio lucrativo na altura? Não, nunca foi negócio, não há negócio nenhum de trabalho manual que seja realmente lucrativo. E isto então, que é uma coisa tão demorada, para vender, para pagar o tempo que se trabalhava. Ainda trabalha com o esparto hoje? Ainda trabalho. Ainda consegue? Ainda. Olha, essas peças que estão aí, fiz todas e estas aqui também. Há muito tempo que tinha parado os trabalhos de esparto, porque acontece que os armazenistas que vinham comprar os tapetes de esparto, os nossos começaram a falhar, que não se davam feitos para as encomendas. E os armazenistas começaram a ir à China e a trazer daqueles que são realmente bonitos, mas que não são como os nossos. E depois a nossos foi caindo. E também que as pessoas que faziam isto, porque na altura
era uma maneira de sobreviverem, de comprar muito mais coisas do que aquilo que não compravam, porque não tinham para comprar. Essas pessoas começaram a ir trabalhar noutras coisas e isto, como não dava, foi posto de parte, porque as pessoas que trabalhavam muitas vezes a fazer essa trança empreita começaram a trabalhar nas lavandarias, à beira-mar, nos hotéis, nesses lugares, e isto era feito propriamente dito por velhotas que não podiam ir fazer outro serviço. Agora, há muito tempo até que não se tem feito trabalhos em esparto. Houve um curso, outro dia, aí na nossa aldeia, de alguém que veio aprender a trabalhar o esparto. Eu, a Manuela Limas, a Maria G. Ramos e a Maria Fernanda. E a pessoa que estava a aprender era jovem? Era uma jovem? Eram jovens, eram pessoas de meia idade que vieram aprender. E vieram aprender a fazer a empreta, a fazer a trança, a fazer uma cabeça de burro, enfim, essas coisas. E ultimamente veio outro grupo que já veio ali para a escola, que a escola estava degradada, foi arranjada pela Junta de Freguesia e pela Câmara, e onde se trabalhou, o último grupo que teve aí, já fizeram outros trabalhos diferentes. E há poucos dias houve uma exposição dos trabalhos dessas senhoras ali no Concelho de Lolé. Acha que está em risco? A gente quer que não esteja, queremos continuar. Eu já tenho uma certa idade, mas ainda continuo fazendo alguma coisa. Portanto, acha que o esparto, apesar de tudo, ainda tem futuro? A gente quer que tenha, porque estão muita gente a aprender e o nosso concelho quer conservar um produto que é só feito quase no nosso concelho. Por exemplo, a nossa aldeia é uma paisagem bonita para nós, e até muitas pessoas gostam de por aqui vir, e há na nossa aldeia o comércio, há 2 restaurantes, há um café e restaurante, e há mais outro restaurante, 2, há 2 hostel, e agora continuamos com o nosso trabalho, o esparto veio de Espanha. Sim. Agora não sei que não se tem vendido, porque não se tem feito. Agora começamos novamente a trabalhar o esparto, é que esperamos que se vá vender. Claro. Agora não sei a quem virá comprar. Se a serra mudou muito com o tempo, as árvores, a paisagem... Sem dúvida. Ao bocado falou que chovia mais antes, falou um bocado da seca, o que é que havia muito mais gente a trabalhar na terra, sabe? As pessoas não tinham estudos, as pessoas viviam aqui nasciam e aqui viviam e aqui trabalhavam na sua terra. Uns depois emigraram, foram muitas pessoas para fora, para a França, para o Brasil, para o Canadá, para a América. Quando a costa do Algarve cresceu muito, em altura, quando se começou a construir muito em Saíram muitas pessoas. Foi muita gente viver mais perto do mar para ir trabalhar para os serviços? Aqui da nossa aldeia e de todas as redondezas. Como é que quando a gente éramos jovens, para chegar uma vez à praia era numa carroça puxada por um animal. Agora, já muitas pessoas têm o seu transporte para irem ou à praia ou qualquer lugar. Mas antes iam muitas vezes ou era uma coisa rara, quando era nova? Era raro. Raramente se ia à praia. Eu recordo-me do meu pai ir todos os anos algum tempo para a Albufeira, passar lá uns dias, e eu às vezes ia com ele, mas isso era muito difícil as pessoas irem à praia nessa época em que eu era criança. Claro. Agora tudo mudou no nosso país e se calhar no mundo inteiro. Havia festas de carnaval aqui na nossa aldeia, há na nossa freguesia em Alta, há no nosso concelho, e aqui as pessoas também festejavam o carnaval à sua maneira. Como é? O que é que faziam? Olha, faziam um casamento de fingimento. Era fingindo que um senhor ia casar com uma rapariga, que não era verdade. Era um casamento de fingimento.
E depois apareceu o senhor padre a celebrar aquele casamento, vestido a carnaval e a fazer a festa. Hoje há os carros folclóricos em Alto, que todos os anos faz ali o carnaval. No Conselho, em Lolé é a mesma coisa. Agora, por aqui, por estes lugares, já não se faz. Há o Clube Desportivo e Cultural aí nas Sernadas. E ainda existe? Ainda é vivo. Faziam bailes de vez em quando, vinha tocador e as pessoas divertiam-se e faziam uma festa, um baile. E essas festas, não ia? Sem dúvida, a essas festas eu Que ia. recordações é que tem? De me divertir, dançar, e como as outras pessoas, e pronto, era isso. Era um divertimento que se fazia, como o rancho hoje a dançar, não é? E a gente dançávamos no baile. E também tivemos aqui um rancho, sim. E fez parte do rancho? Não fiz parte, não. Mas havia um rancho e muito bonito, o rancho. E depois deixou de haver. Havia festa anual. Uma festa grande que faziam, em que as pessoas faziam os tabuleiros com bolos, com comidas boas. Isso era em que altura? Era no mês mais ou menos de agosto, sim, onde havia muito imigrante que regressavam à terra e que faziam parte da festa. Mas não era nenhum dia certo, não era uma festa religiosa, não havia um dia marcado? Não, a festa religiosa não era, não. Era a festa... Era em agosto? Sim, era uma festa de divertimento. Quais é que eram assim, os grandes sítios de convívio aqui da aldeia? Onde é que as pessoas se encontravam? Provavelmente, ou numa taberna, que havia na altura. Também havia aqui barbearias, havia barbeiros aqui na nossa localidade. Era uma localidade de muita coisa. A nossa aldeia era uma localidade onde havia, propriamente dito, quase tudo. E todas as pessoas tinham uma vida de criar porcos, de criar galinhas, de ter cavalos, de ter todas essas coisas assim. Era uma aldeia de muita gente. Qualquer casal, vários, tinham 6, 7 filhos. Alguns 10. Por exemplo, 3 casais era logo uma quantidade de gente. Como é que era a nível da abastecimento? Ora, nessa altura, nem vinham cá trazer as pessoas, se precisavam ir comprar o talho, a Lolé ou o Benafim, mas geralmente toda a gente criava a sua galinha, o coelho, o porco. E, muitas vezes, a alimentação era desses animais. Mas chegava peixe fresco cá todos os dias? Agora vem. Nessa altura, se não viesse todos os dias, mas vinha com um senhor com um burrinho e que vinha o peixe numas canastras e que andava vendendo aí de porta em porta. E quando eu era criança e que o meu pai vendia o tal medronho por aí, ele ia a Lolé, ia a Faro, como já falei, e depois trazia uma boa caixa, daquelas caixas grandes de carapau ou sardinha, um saco de berbigões, e era para nós e para outras pessoas também. Toda a vida eu me tenho dado bem com as pessoas de Alto. E vão a Alto muitas vezes? Sem dúvida, sem dúvida. É a nossa freguesia, é lá que temos o posto médico, é lá que temos o centro, temos a Caixa Geral de Depósitos, temos a Junta de Freguesia. São lugares onde toda a região da freguesia de Alto precisa de Alto. E é Alto a nossa freguesia. Hoje vejo a minha aldeia mais desabitada. Muitas pessoas partiram, os jovens saíram, foram à busca de outra vida melhor, que não era a do campo, e ficaram uns por lá. E outros vivem aqui. E, no entanto, a nossa aldeia hoje está sendo muito... Foi noutro tempo, e agora está sendo muito frequentada ainda. A pandemia que veio do Covid afastou as pessoas umas das outras. Ainda sente isso? Havia um convívio grande em que as pessoas se reuniam, se falavam, se juntavam, brincavam, e com a pandemia toda a gente se afastou uns dos outros. Acho que isto foi mundial. Sernadas ainda é um sítio onde se vive tranquilos e bem. É gente de paz e são trabalhadores, mas é como no mundo inteiro. Há sempre o melhor e o menos melhor. Claro. E a nossa aldeia pode-se considerar
que é uma pessoa de gente boa.